Welcome back, guys. Let's talk a little bit more about democracy, right? A little bit more. Look at that. The Constitution is the highest power. Is the Constitution the highest power? Yes, it is. What is the Constitution? It's the highest power. Muito bem, a Constituição é o maior poder. Mas existe alguma coisa superior à Constituição, que é o regime político. Porque o regime político vai determinar a confecção da Constituição, né? A formação dela, o tipo de leis que ela vai ter, tudo isso é o regime político que vai determinar. Porque se a gente está falando de um comunismo, a Constituição vai ter, nem sei se comunismo tem Constituição, mas se tiver, ela tem que respeitar a legislação tem que respeitar as regras do comunismo. A mesma coisa na ditadura, na realeza, né, na monarquia, tudo tem que respeitar. Um país que seja controlado pela religião, são as regras da religião que vão determinar as leis do país. Então, existe algo mais superior do que a Constituição, que é o regime político que o país adotou, tá? Por isso que no caso de um país que adota a democracia como regime político, a democracia determina que tipo de constituição o país vai ter, que tipo de leis, tá? E é por isso que a gente tem que ver se as leis respeitam os princípios da democracia, porque se não respeitam, as leis são criminosas. Elas cometem um crime primeiro contra a democracia e depois contra a Constituição, que já está e não está respeitando a democracia. Então, é uma coisa grave, certo? Então, olha só. The courts, the president, the laws must declare equality and liberty, right? The laws must declare equality and liberty. And the courts must declare unconstitutional. O que é de acordo com a Constitution o que está de acordo com a Constituição é constitucional, né? Uma lei constitucional, ela está de acordo com a Constituição. Constitutional. Repeat. Constitutional. Tira o an, né? Fica constitutional. Constitucional, de acordo com a Constituição. Constitutional. Must the laws be constitutional? Yes, they must. What must the laws be? Fantastic. The laws must be constitutional. Se as leis são constitucionais, elas são legais, né? Lei, legal. Legal, tá? The laws must be constitutional and legal, right? Must the laws be constitutional and legal? Yes, they must. What must the laws be? Fantastic. The laws must be constitutional and legal. What happens when the laws are unconstitutional and illegal? Tá? É o contrário. Constitutional é constitucional, de acordo com a Constituição. Unconstitutional é inconstitucional, que é contrário à Constituição, né? Unconstitutional. And if it's not legal, the opposite of legal is illegal.
ilegal, right? É ilegal, não é legal, é ilegal. Então, what happens when the laws are unconstitutional and illegal? The courts must declare it. What must the courts declare? The courts must declare unconstitutional and illegal what? The law, right? As cortes, né, o judiciário é que vai declarar essa lei é inconstitucional, porque ela não respeita as regras da Constituição. Se a Constituição diz igualdade e liberdade e a lei está cometendo um crime contra esses princípios, a lei é ilegal, é inconstitucional e tem que ser afastada. Tem que ser declarada porque ela não pode ser usada. Então, the courts must declare unconstitutional and illegal what? Every law, toda lei, every law that doesn't respect the Constitution and the principles of democracy. Tá? É obrigação das cortes. As cortes têm que declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade de toda lei que não respeite a Constituição e os princípios da democracia. Então vamos lá, trabalhar essa frase inteira. The courts must declare unconstitutional and illegal every law that doesn't respect the Constitution and the principles of democracy. Go, repeat that. Fantastic. What must the courts do? All right. Must the courts declare unconstitutional and illegal every law that doesn't respect the Constitution and the principles of democracy? Yes, they must. What must they declare? Fantastic. Eles têm que declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade, certo? Essa é a obrigação das cortes. Alright? Que são eles que interpretam as leis. Right? What do they do? They interpret the laws. Do they interpret the laws? Who interprets the laws? The courts do. All right. What do the courts do? Fantastic. The courts interpret the laws. What must the courts declare? Fantastic. The courts must declare unconstitutional and illegal every law that doesn't respect the Constitution and the principles of democracy. Court decisions depend on interpretation of the laws. Olha só. What must the courts do? They must interpret the laws. Must they interpret the laws? Yes, they must. What must they do? They must interpret the law. Então, to interpret é interpretar.
Agora, é o verbo, né? Mas existe o substantivo, que é interpretação. Interpretation. Repeat that. Interpretation. Again, interpretation. All right. What happens? What? The court decisions depend. What do court's decisions depend on? Court decisions depend on interpretation of the laws. Não é a função das cortes interpretar a lei? Então, as decisões das cortes, estão presas à interpretação que é feita das leis, né? Porque cada decisão tem que estar embasada numa lei. O juiz não pode decidir o que ele quiser. Não. Ele vai decidir e com base numa determinada lei que vai dar aquele direito ou não para quem está buscando o direito, né, a justiça. Essa interpretação que vai mostrar se a lei é constitutional or unconstitutional, right? Então, court decisions. Do court decisions depend on interpretation of the laws? Yes, they do. What do court decisions depend on? Very good. Court decisions depend on interpretation of the laws. Do court decisions depend on interpretation of the laws? Yes, they do. What do court decisions depend on? Very good. Court decisions depend on interpretation of the laws. And look at that. Justice can only be just. A justiça só pode ser justa. Vocês repararam que essa palavra just, ela é tanto apenas, né? I just have this. Só tenho isso. Ou então, ela pode ser também justa. This is not just. Isso não é justo. Então, justice can only be just. Justice, olha só, antes de mais nada, a justiça tem que ser justa, right? Justice must be just. Must justice be just? Yes, it must. What must justice be? Justice must be just. How can justice be just? Justice can only be just if the laws are fair. Se as leis, a justiça só pode ser justa se as leis são justas. Tá? Fair também é justo. Também é fair, está de acordo. It's not fair. Tá? Então, it is fair or it's not fair. Para a gente não repetir, a gente podia repetir aqui o just, mas aí ficava feio, né? Então a gente usa um sinônimo, just and fair. Fair é justo. Então, justice can only be just if the laws are fair. Repeat that. Justice can only be just if the laws are fair. What can justice be? Again, what can justice be? When can justice be just? Very good. Justice can only be just if the laws are fair. Tá? All right? Can justice be just if the laws aren't
fair? No, it can't. When can justice be just? Fantastic. Justice can only be just if the laws are fair. Senão, não existe justiça. Tá? All right? Look at the Constitution. The Constitution is the supreme law of the land. Tá? The Constitution is the supreme. Supreme é a suprema. É a mais alta, né? A suprema. The Supreme Court, né? A corte máxima, a corte suprema, é the supreme law. The Constitution is the supreme law of the land. The land é a terra, né? The land, a terra. Mas não é a terra barro, é a land, a terra, o país, o local, né? Alright? Então vamos repetir isso. The Constitution is the supreme law of the land. Very good. What is the Constitution? Very good. The Constitution is the supreme law of the land. Is the Constitution the supreme law of the land? Yes, it is. What is the Constitution? The Constitution is the supreme law of the land. What is the supreme law of the land? The Constitution is. All right. What is the supreme law of the land? The Constitution is. What is the Constitution? The Constitution is the supreme law of the land. Fantastic. Ficou claro, não ficou? A gente conheceu os branches of the US government, né? Conhecemos, sabemos como cada um funciona. E depois, na próxima lição, nós vamos esmiuçar a democracia. Nós vamos buscar a, a, a explicação dela lá atrás, quando ela foi criada, 2.500 anos atrás, tá? Na Grande Grécia, Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental, right? Tá? E foi discutida e idealizada pelas maiores mentes que o nosso planeta já teve. Alright? Então, calma que a gente chega lá. Capricha aí e volta para a gente praticar o nosso diálogo. Let's take a look at our dialogue. See you later, alligators!